Fala aí, torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, trazendo pra vocês um corte do GE com a central do mercado. Palmeiras fechou a contratação do Marlon Freitas, volante do Botafogo. Tem informação também sobre Ibanes chegando no Verdão, zagueiro de seleção brasileira. Tem também informação sobre Nino chegando aí, zagueiro do Zenit. Informação também sobre John Arias. Bora ver aqui tudo nesse vídeo. Já comenta aqui, você aprovou a contratação do Marlon Freitas? Comenta a sua opinião abaixo, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Vem cá, bebê. Hoje tá quente, hein? Já coloca a semana aqui, ó, inteira, hoje é o dia mais quente da central do mercado. E você não tá falando do clima, não, tá falando das negociações. Tá calor pra boa aqui em São Paulo. Então vamos lá, qual que é o primeiraço que você traz pra nós? Você ficou surpreendido quando você viu ontem no GE. Globo a reportagem da Jéssica Maldonado e do Caio Mota que o Palmeiras queria o Marlon Freitas? Quando você entrou, você ficou surpreendido? Olha, não imaginava que era um jogador que tava no olhar do Palmeiras ali, né? O Marlon Piscadinha. Mas tá esquentando mesmo? Esquentando não, tá muito próximo de ser anunciado oficialmente, Fred. Eduardo Rodrigues subiu agora no GE. Globo a informação de que faltam só os detalhes burocráticos. O Palmeiras vai pagar 33 milhões de reais para tirar o jogador do Botafogo. O Textor não queria liberá-lo, mas o Marlon teve uma reunião hoje cedo com o dono da SAF do Botafogo e disse que tem muita vontade de vir para o Palmeiras, que a proposta foi irrecusável. E ele vir significa um novo perfil de jogadores do Palmeiras, jogadores com mais cancha, cascudos para a temporada de 2026. O Abel gosta muito do Marlon, Fred. Boa, se fechar, eu aposto que o anúncio vai ter piscadinha. Será? Nas redes sociais do Palmeiras. Bom, então é o seguinte, a informação que ela é, digamos assim, para deixar o torcedor com a pulga atrás da orelha, é porque nas últimas horas, tá? Eu inclusive até conversei com uma pessoa sobre isso, então é por isso que eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês, e é uma informação, claro, que ela é muito importante. Lá na Inglaterra, Sky Sports, famosíssimo site também, canal de televisão, diz que o Chelsea está preparando uma baita oferta, uma bagatela de euros para tirar, claro, Vitor Roque do Palmeiras. Chelsea que recentemente tirou o Estevão do Palmeiras, também pagou valores estratosféricos. O Chelsea que, em meio ao Mundial de Clubes, às vésperas do jogo contra o Palmeiras, naquele fatídico dia da eliminação no Mundial de Clubes nas quartas de final, o Chelsea contratou um grande centroavante, que era o João Pedro, né? Muita gente até lembram nas lives que eu fazia lá nos Estados Unidos, João Pedro não é de nada, o baita bagre, não sei o que, não sei o que. Ao contrário, um baita jogadoraço, eu falava isso pra vocês. Centroavante, inclusive, sendo testado na seleção brasileira. Mas eles não estão contentes só com essas duas contratações, não. Eles querem mais um grande destaque, como tem sido a política do Chelsea, de contratar os melhores jogadores jovens em potencial do futebol europeu. Não é cara para poder de revenda, como o Palmeiras pensava, não. Jogador jovem e craque. Jogador jovem e bom para deixar o elenco, claro, pronto para 3, 4, 5 temporadas. Essa é a metodologia do Chelsea em relação aos seus grandes concorrentes. E aí que vem essa história que eu trago para vocês aqui neste vídeo. Qual que é o grande dilema? O Palmeiras quer vender o Vitor Roque agora? Não. Qual que é o planejamento do Palmeiras? Vender o Vitor Roque somente em dezembro de 2026. E esperar passar essa temporada toda, ter mais um ano de Vitor Roque e aí, claro, com o ataque considerado perfeito pelo técnico Abel Ferreira, Vitor Roque com o Paulinho, que está em recuperação ainda e deve voltar lá para o fim de fevereiro, começo de março, já em meio a Campeonato Brasileiro, nas fases derradeiras ali de Campeonato Paulista, jogar a Libertadores completa e o Palmeiras poder ter o seu melhor potencial ofensivo para recuperar aquilo que há muito tempo ele não vence. Né? Há pelo menos 2 anos aí que o Palmeiras não ganha um título pesado, um brasileiro, uma Libertadores, obviamente uma Copa do Brasil, tudo aquilo que o torcedor adoraria que o Palmeiras vencesse em 2025 e ele acabou não erguendo nenhum tipo de troféu. Nem coloca o Campeonato Paulista, porque vai ser obrigação, mesmo diante do Corinthians aí ter vencido a Copa do Brasil e também Campeonato Paulista 2025, mas pelo orçamento, pela condição, o Palmeiras tem obrigação de pelo menos estar na final e para ser campeão paulista em 2025. A gente tá falando de título que muda semblante de clube. Então o Palmeiras tem essa ideia com o Vitor Roque. Só que é o seguinte, nessas últimas horas, quando eu perguntei, e não pensem que não é porque estava lá na noite de Natal, 24, 25, eu não tô mandando WhatsApp não. Sempre vocês sabem que eu tô atento ao meu trabalho. E aí, eu recebi a mensagem de que existe um acordo
do Palmeiras com o staff do Vitor Roque, que curiosamente é o mesmo staff do Veiga, ou seja, o cara adora jogadores que estão no Palmeiras para depois tentar revender. Maurício, Veiga, agora o Vitor Roque, enfim, o André Cury adora esse tipo de situação. E o acordo que o Palmeiras tem com o staff do Vitor Roque é o seguinte: qualquer proposta acima de 40 milhões de euros é para dar negócio, tá? Ou seja, se chegar ao Palmeiras uma proposta de 40 milhões de euros, o acordo é para sair do papel. Então, se o Chelsea, que tem muita bala, chegar com esse tipo de valor, fica muito complicado manter o Vitor Roque para a próxima temporada, porque esse foi o acordo para que o Vitor Roque saísse da Europa, voltasse ao Brasil para jogar no Palmeiras, se valorizasse, todos eles tivessem esse chamado poder de revenda, e aí com a garantia de 40 milhões, o Palmeiras liberar o Vitor Roque. Porque nem tinham eles a expectativa que o Vitor Roque fosse arrebentar tanto em 2025 como conseguiu. E aí por isso que estipularam esse valor de 40 milhões de euros. Então, essa que é a questão. Se o Vitor Roque, o staff dele, o Palmeiras, vão cumprir esse acordo que foi colocado. Ou então, se vão dobrar o Chelsea ao ponto de, olha, agora vamos segurar, melhor deixar para o final do ano, vamos tentar potencializar ainda mais o Vitor Roque junto com o Paulinho. Ele é um cara muito novo, a seleção brasileira tá por aí batendo na porta do Vitor Roque para quem sabe sonhar em disputar uma Copa do Mundo. Então a história está nesse pé, tá bom? Se o Chelsea chegar com uma proposta de 40 milhões de euros, o valor que foi colocado foi esse na mensagem que eu recebi, 40 milhões de euros, o negócio fica muito complicado de não ser realizado em favor do Chelsea, e aí o Palmeiras ficaria sem o seu centroavante, tá bom? Então vamos aguardar para ver se de fato essa história publicada lá na Inglaterra, na Sky Sports, ela se torna verdade, e se a proposta do Chelsea, ela vem realmente para acabar com qualquer tipo de dúvida e deixar o Palmeiras de mãos atadas, tá bom? Porque por outro lado, aí sim a notícia boa deste Natal, Papai Noel, a Rena tava um pouquinho mais fofinha, tava lenta, devagarzinho, entregando os presentes aqui a colar em todas as casas e sem querer, querendo, passou ali em frente à academia de futebol nesta data tão monumental, né, para aqueles que adoram presentes e tudo mais, data tão simbólica aí para o mundo católico, que é o dia 25 de dezembro. Papai Noel deixou Marlon Freitas para assinar contrato no próximo dia 4 de janeiro, tá bom? Marlon Freitas, volante de 30 anos, velho conhecido do torcedor do Palmeiras, ano passado esteve naquele super Botafogo, foi uma das peças centrais do meio-campo, junto com o Gregory, né, comandando as ações. Um volante de bom poder de marcação, mas principalmente é um cara de uma característica mais ofensiva, de armação de jogadas, desenvolvimento de jogo, como em vários jogos contra o Palmeiras a gente viu o Marlon Freitas se apresentar do meio campo para frente, comandando, né, a estrutura ofensiva do Fogão. Então o Marlon Freitas, de 30 anos, o Palmeiras está acertando a contratação dele. Jogador que o Palmeiras inclusive espera já no dia 4 de janeiro, tá bom? Para assinar contrato. Exames médicos devem ser feitos nesses próximos dias, tá bom? Lembrando que entre 30 e 31 ninguém vai trabalhar, mas até esse período pode ser que no final de semana mesmo o Marlon Freitas, que está descansando no Rio de Janeiro no recesso, vá a São Paulo para realizar os exames e acertar tudo direitinho a burocracia para no dia 4 assinar o contrato, com a volta aí de todos os envolvidos na diretoria do Palmeiras desse recesso de final de ano, e portanto vai ser jogador do técnico Abel Ferreira. Palmeiras acerta a contratação com o Botafogo pelo seguinte: o contrato dele terminaria no final de 2026. Tá? E aí, no caso, no meio do ano que vem, o Marlon Freitas poderia assinar um pré-contrato. O Marlon Freitas, nesse ano, já tinha dito ao Botafogo que gostaria de uma transferência. Só que o Botafogo não abriu mão do jogador, tá? Mercados do leste europeu e principalmente do mundo árabe foram atrás do Marlon Freitas. Lembrando que quando, inclusive, o Arthur Jorge, no começo desse ano, se transfere para o Al Rayyan, ele tinha indicado os dois volantes para a equipe do Catar.
tanto o Marlon Freitas como o Gregory, que foi vendido inclusive para essa equipe, tá? Então o Marlon Freitas acabou ficando no Brasil por mais uma temporada e entende o Marlon Freitas que gostaria de um melhor potencial financeiro, até porque o Botafogo não tem feito movimentos para pagar grandes salários, essa valorização. O Textor é um cara mais mão fechada, inclusive a negociação do Arthur Jorge também se deu muito porque ele pediu um salário maior, quase que equalizando com o Abel Ferreira, e o Botafogo achou imprudente. Então o Botafogo está, mesmo com alguns bons movimentos no mercado, é um time que não está mais tão gastão como se viu, até pelos problemas financeiros que passou recentemente o grupo Eagle, do qual fazia parte o John Textor. Então, Marlon Freitas foi adquirido por cerca de 5 milhões e alguns quebradinhos de euros, que vai dar quase 40 milhões de reais, tá bom? 40 milhões de reais pagos no Marlon Freitas. Um volante que é o seguinte, tá? Que fique bem claro. O Marlon Freitas, ele não é um cara das características do Aníbal. Ele não é um 5, ele é um 8. Ele se assemelha muito ao Lucas Evangelista. Ele sempre jogou alinhado no Botafogo com um cara de mais poderio de marcação pesada, aquele cara que fica em frente à zaga. Por exemplo, jogou muito tempo com o Gregory, que era esse motor de marcação, e nessa temporada com o Alan, aquele ex-volante do Everton, seleção brasileira e tudo mais. Ou seja, dois caras de mais contenção e o Marlon é o cara da saída. Ou seja, o Palmeiras trazer o Marlon Freitas não é que ele vai resolver os problemas em definitivo dessa posição. Ele vai ter um grande cara que vai ajudar bastante nesse setor. Mas o Marlon Freitas ainda vai precisar, e eu também analisando, de um outro cara de característica para fazer essa função ao lado dele de mais marcação. E aí o Palmeiras até, utilizar o Andréas Pereira mais à frente, como ele gosta de jogar e como ele jogou bastante na Inglaterra como esse 8/10. Ou seja, o Palmeiras pode construir o meio campo com o Marlon Freitas, Andréas e um bom primeiro volante. Ou seja, ainda perguntei sobre a história do Fabinho. A contratação do Marlon Freitas não inviabiliza o sonho do Palmeiras de ter o Fabinho. Tá bom? Que isso fique bem claro. O Fabinho é um jogador de uma negociação muito mais complexa, como a gente explicou, tem que abrir mão de quase 80 milhões de reais nesta janela de transferências para encerrar o contrato dele com o Al Ittihad, que vence no meio do próximo ano. Ou seja, é algo muito pesado, teria que até haver, quem sabe, uma compensação para o Al Ittihad, para a liberação do cara agora, aos moldes do que fez o Atlético Mineiro com o Renan Lodge. Então, é um negócio de um outro patamar, de uma outra forma de negociação. Marlon Freitas é algo muito mais fácil, até porque agora a relação da presidente do Palmeiras, da Leila Pereira, com o John Textor está ótima. Principalmente pelo que o Flamengo fez nos bastidores desse ano, então eles meio que se uniram, né, pra tentar, quem sabe, tirar um pouco de peso do Flamengo. Então, Leila e Textor bem alinhados e a negociação saiu do papel, tá bom? Então, lembrando isso, repito pra vocês, a chegada do Marlon Freitas a partir de 4 de janeiro não tem nada a ver, tá bom? Nada a ver com a história do Fabinho. Uma coisa não inviabiliza a outra. Se não der certo, por exemplo, agora o Fabinho, não se descarta o Palmeiras no meio do ano, aí ele sem nenhum vínculo com a equipe do Al Ittihad, Palmeiras tentar contratá-lo, porque o Fabinho é um pedido muito especial da presidente do Palmeiras e também do técnico Abel Ferreira pelas funções. E aí sim, o Palmeiras teria uma grande dupla de volantes, né? Marlon Freitas com o Fabinho mais Andréas Pereira para tentar armar o jogo, aí você começa a desenhar um 2026 bastante diferente para esse setor. Mas por enquanto, a realidade é essa. Marlon Freitas, jogador do Botafogo, que quase foi parar no São Paulo por uma troca aí com alguns jogadores. Inclusive o São Paulo não teve essa bala na agulha. Palmeiras cobriu essa oferta, claro, pagando um bom vencimento pro jogador, mais do que ele ganha no Botafogo para convencê-lo a sair de lá, mais do que obviamente São Paulo poderia pagar, além também desse turu direto pro Botafogo. E aí com isso a negociação sai do papel e o Palmeiras aguarda no dia 4 de janeiro a assinatura do contrato do Marlon Freitas, que, repito, nos próximos dias já deve até fazer exames médicos e ser jogador do técnico Abel Ferreira a partir da próxima temporada. Boa contratação, Palmeiras finalmente acorda no mercado, mas repito, não soluciona totalmente esta região da equipe em que precisa sim de um grande camisa 5. Marlon Freitas faz muito bem a função, como um camisa 8, sempre jogando com um parceiro de mais contenção. Mas mesmo assim, Palmeiras consegue uma bela tacada no mercado para quem não tinha muita expectativa, como eu, de
ter uma belíssima contratação ao término de 2025. Gostou? Deixa seu like por aqui, hype este conteúdo, se inscreva aqui no canal do Facincana e também vem pra cá pro meu Instagram, tá bom? Até a próxima, galera. Tamo junto, Feliz Natal, hein? Galera, é oficial, o Palmeiras contratou o Marlon Freitas do Botafogo. O Palmeiras pediu a liberação, né, pro Botafogo. Na verdade, foi o Marlon que pediu para o Botafogo, recebeu sim do Textor. E agora, né, falta apenas alguns detalhes para ele vir para o Verdão. Cara, do nada, né, meus amigos? Do nada o Palmeiras contratou ele. É um cara que eu sempre quis ver aqui no Flamengo. Muito bom de bola esse cara. Mano, ele é, se eu não me engano, ele era o capitão lá do Botafogo. Um cara muito bom de bola, lançamento perfeito. É muito bom na marcação, saída de bola também de jogo. Então acho que é um reforço e tanto para o Verdão. Palmeiras, né, que agora vai se reforçando ainda mais em 2026, gastou mais de 700 milhões e agora está trazendo apenas contratações pontuais. Foi pelo valor de 5 milhões, né, galera, a contratação, então vamos ver o que vai acontecer. Na verdade foi 6 milhões, 33,2 milhões de reais e 6 milhões de euros. Bora ver o que vai acontecer, será que ele vai vingar? Eu acho que vai, viu? Se no Botafogo ele jogava bem, quem dirá no Palmeiras, arrodeado de jogadores com qualidade, né, galera? Vamos torcer aí para esse cara chegar já, não sentir o peso da camisa e jogar bem. Eu achei muito rápido, né? Que isso, galera? Nem teve nem especulação, rapidinho ali, foi especulado, já tá acertado com o Palmeiras. Que isso? E ele vai receber também mais alto, né, galera? Por isso que ele aceitou fácil. Se eu não me engano, lá no Botafogo ele recebia 600 mil. Aqui ele vai receber, salvo me engano, 1 milhão. Então olha a diferença, né, de salário. Então não tem como ele permanecer lá. E outra, o contrato dele é de 3 anos. Um contrato longo num time como o Palmeiras é muito bom. Porque o Palmeiras é um time que a tendência é todo ano disputar títulos. Então ele vai ficar 3 anos aqui disputando títulos. Todos os anos o Palmeiras chega perto, né? Esse ano mesmo de 2025... bateu na final do Paulistão, da final da Libertadores, disputou o Brasileiro até o último jogo. Então, cara, Palmeiras tem tudo para dar certo em 2026, basta querer, né? Vai ter que lutar, porque a régua tá subindo. Corinthians mesmo não ganhava nada há muito tempo, já ganhou um Paulistão e uma Copa do Brasil, tá com um time forte. Cruzeiro melhorou demais também. Mirassol tá vindo uma campanha espetacular. Então tem que aumentar o nível, cara. O Abel tem que rever suas táticas, porque aquela que ele tinha quando ele chegou no Brasil, eu acho que tá ficando ultrapassada. Então vamos ver. O Abel tem um time perfeito em suas mãos, cara. Olha o ataque que ele vai ter do meio pra frente. Andreas Pereira, Lucas Evangelista, agora o Marlon Freitas. No ataque, Flaco Lopes, Vitor Roque. No banco, Felipe Anderson. Facundo Torres não tá muito bem, mas é um cara que joga bem também. Alan, um menino. Então tá um time forte, cara. Tá um time forte, não tem desculpa. O Abel vai ter que fazer aí um novo plano de jogo e colocar no Palmeiras aí. E vai dar tudo certo, tenho certeza. Palmeiras não teve um 2025 ruim. O que tornou o ano ruim foi os vice, né? Foi vice pro maior rival, o Corinthians, no Paulistão. Foi vice na Libertadores. Então foi isso que atrapalhou, cara. Mas se o Palmeiras tivesse pegado pelo menos um título, se tivesse conquistado só o brasileiro, o ano tinha terminado perfeito. Porque só de lucro teve muito esse ano. Premiações do Mundial de Clubes, premiação do vice-campeonato da Libertadores. Então não foi um ano tão ruim. Só faltou o título. Felizmente só faltou o título. Comenta aqui, galera, se você aprova essa contratação do Marlon Freitas. Se você acha que vale a pena ou era melhor o Palmeiras ir atrás de outro volante. Comenta aqui a sua opinião. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.